Olá, queridos. Mais uma vez, né, nossa aulinha hoje de português, sexto ano, né, aí já. E aí, galera, como estão? Respondendo as atividades? Não deixe de responder. Envie para o seu professor, o seu tutor, mas não deixe. E acesse lá o portal, veja lá os vídeos, né, dos professores, pesquise, como eu sempre venho dizendo, tenha curiosidade de procurar o que é bom, de sempre estar buscando algo a mais para vocês. E hoje a nossa aulinha de português é sobre variedades linguísticas. O que é isso? Vamos descobrir. E o que é variedade? O porquê dessas variedades, né? O que é que quer dizer para nós? Vamos descobrir agora. E aí, temos o nosso papel de parede, né? Aprendizagem ao longo da vida. Não só para a EJA, mas todas para qualquer modalidade, para qualquer pessoa. Aprendizagem ao longo da vida. Enquanto houver vida, sempre é uma aprendizagem para nós. E aí temos a variedade linguística. Já por esse mapa aí, vocês já estão aí vendo o que é. Tem assim, né, a noção do que seja. Como já vem dizendo aqui, são todas as línguas do Brasil. Então, olha, como estamos aqui todos misturadinhos, olha. Então, cada um tem sua maneira, sua linguagem de se expressar, o seu modo, a sua cultura, a sua tradição. Então, são essa variedade. E por região também. Então, são, digamos assim, são os falares de cada um, de cada região. Variação linguística. A língua é a linguagem verbal, oral ou escrita, utilizada por um grupo de indivíduos que constitui uma comunidade. Vamos ver aí o primeiro tópicozinho, exemplo. Ela é uma construção humana histórica, é organizadora da identidade dos seus usuários, ela também dá unidade a uma cultura, a uma nação. Uma língua viva é dinâmica e, por isso, está sujeita às variações. Então, o significado aí, né, da língua, da linguagem verbal, né, ou oral, a escrita ou a oral. Então, ela constitui isso tudo, uma construção humana histórica, uma identidade, uma unidade, e é uma dinâmica viva de cada cultura ou região. Nós, se prestarmos atenção, cada região, né, sul, norte, nordeste, tem um sotaque, tem uma variação diferente de falar. Então, isso aí é a variação linguística. Quem mora em São Paulo tem um sotaque diferente, tem uma variação linguística de falar diferente da nossa, do Nordeste, do Rio, são os cariocas, né? Então, cada povos, digamos assim, tem o seu essencial, sua essência, seu conteúdo diferente. Também o que seria chato se todo mundo fosse igual, né? Então não pode, tem que ter essa miscigenação, essa mistura, e dar o sabor, o tempero, não é isso? Continuando aí. Variações linguísticas são diferenças que uma mesma língua apresenta quando é utilizada, de acordo com as condições sociais, culturais e regionais. E aí o que eu acabei de dizer, então, cada uma região tem sua cultura diferente, tem esse tempero, esse gostinho diferenciado de cada um. Como eu disse, todo mundo fosse igual, não ia prestar, porque era todo mundo parecendo uns robôs, falando a mesma língua, o mesmo dialeto. Tipos de variação linguística: variação histórica, geográfica, social e situacional. A histórica
Temos aqui ao lado. Refere-se ao estágio de desenvolvimento de uma língua ao longo da história. Exemplo, o português arcaico com o português contemporâneo. Então, é por isso que é chamado de variação histórica. Com o arcaico, né, de 1900 e antigamente, assim falamos, lá dos tempos de quando surgiu Roma, que tinha aquele outra maneira de falar, arcaico, e o contemporâneo, que vem aí a ser aqueles que falam latim, aquele mais religioso. A geográfica agora. Variedade que a língua portuguesa assume nos diferentes lugares onde é falada. Então, temos aqui onde o português é bem falado, no Brasil, 190 milhões, que é chamado de América do Sul, né? 19 milhões em Moçambique, Angola, 12 milhões, na São Tomé do Príncipe, 160 mil, Guiné-Bissau, 1,4 milhões, no Cabo Verde, 475, na Europa, em Portugal, 10,5 milhões, e aqui no continente da Ásia, no Timor-Leste, 924 mil, né? Fala o português e tem essa variação linguística que cada região tem, né? Diferente do nosso português aqui do Brasil. A geográfica ainda. O português é a língua oficial em 8 países de 4 continentes. Então, vamos lá saber quem é esses, né, países. Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Todos esses se falam o português. Temos um exemplo aí de variação geográfica. Um textozinho, vamos ver como é esse textozinho, de que variação, mais ou menos, de que região está se falando. Um caso mineiro, senhor. Passado era 7 de setembro. Estava eu na cozinha, tomando um pico-mel e cozinhando um que de carne com mastro marfim para fazer o ar macaronada com galinha assada, quaisquer de susto, quando vi um barril vindo dentro do forno, parecendo tinde de guerra. A receita mandou por mim de pipoca. Tem a galinha praça, o forno inquieto, o misturou e a fiofó da galinha explodiu. Nossa Senhora, fiquei branco, que nem leite de leite. Foi um trem doido demais. Quaisquer dentro da pia, fiquei sem saber de onde convi. Por de onde estava. Oi, PC, que doutora, graças a Deus, ninguém se machucou. Então, esse é bem arrastado. Esse dialeto é bem arrastado, mas é assim, são poucos, né, que ainda se vê com esse dialeto, com essa variação. Mas tem sim, puxando, arrastado, juntando as palavrinhas, né? E juntam uma com a outra e já forma a outra. Passado, isso quer dizer que foi sábado passado, né? Logo no começo aqui já tem, passado, era 7 de setembro. Então, por aqui já dá para perceber que faz a junção de duas palavras para dizer uma só no mesmo instante. Variação social. Vamos ver um pouquinho aí o que é uma variação social.
refere-se às formas da língua empregadas pelas diferentes classes ou grupos sociais. Aqui vamos ver um exemplo. O réu vive de espóstula, tanto que é notória sua cascomia. Então, palavras, né, aqui tem, está dizendo aqui é o linguajar jurídico. São palavras que não é habitual do nosso cotidiano. Então, é mais aqui, como está dizendo aqui, uma variação social, mas destinada para isso, um linguajar jurídico. Quem sempre está nesses lugares mais social, né? Que não é do nosso comum do dia a dia. Aí aqui abaixo tem: oi, rapaz aí do sul, brigadão pela moral que vocês estão me dando. Pô, tá muito bom quando tá batendo aquelas ondas na prainha, tá show. Valeu, brigadão. Isso aqui é uma conversa de surfista. Então, tem dois tipos de conversa social aqui. Uma formal, digamos assim, né? Bem formal, e outra informal, que é a conversa do surfista. E isso é a variação social, né? Os dois tipos, dois níveis aí. A social ainda tem a culta, a linguagem técnica, modo de falar masculino e feminino e as gírias. Vamos ver um pouquinho aqui da norma culta. Variedade de prestígio que deve ser adquirida na vida escolar e cujo domínio é solicitado como forma de ascensão social e profissional. A linguagem técnica, vamos ver onde é que podemos usar. Usada no exercício de certas atividades profissionais, né? Digamos assim, escritórios de contabilidade, escritório jurídico, então, não, vamos dizer assim, é mais para esse lugar, essa linguagem técnica. Modos de fala, masculina e feminina. Marcas na língua que expressam modos próprios da fala masculina ou feminina, como as marcas de gênero, o uso dos adjetivos e diminutivos, etc. Quando a gente fala, né? Aquele homem pegou a bicicletinha, então cada um bem assim é um homem. Aquela mulher, aquela moça está bem vestida, assim, tem as falas, como está dizendo aí, masculina e as falas femininas. Quando a gente vai se dirigir, a gente coloca assim, falar de um homem, coloca tudo, né, no termo masculino, se referindo a ele, e bem assim é o homem, vice-versa, masculino e feminino, colocando esses gêneros. As gírias, formas de língua que certos grupos desenvolvem como um código para a comunicação entre si e para evitar compreensão por parte de quem não pertence ao grupo. Então, vimos muito, né, dessas gírias com os adolescentes. Gosto muito dessas gírias que a gente fica sem saber o que é que eles estão falando e que é. É muito utilizado essas gírias com eles, com a turma jovem, bem mais jovem, os adolescentes. Variação situacional é a capacidade que tem o mesmo indivíduo de empregar as diferentes formas da língua em situações comunicativas diversas, procurando adequar a forma e o vocabulário em cada situação. Exemplo aí dessa variação situacional: no trabalho, na escola, com os amigos, com a família, em solenidades, no mundo virtual. Então, essa é a situação situacional. Então, é o do nosso dia a dia, o do nosso cotidiano.
Vamos ver aí um pouquinho de umas considerações importantes, uns lembretezinhos. Todas as variações estão presentes tanto na língua falada quanto na língua escrita. Podemos, inclusive, encontrar e usar as variações linguísticas em diferentes contextos de produção escrita. Existe uma variação de língua padrão, que é a variedade linguística de maior prestígio social. Aprendemos a valorizar a variedade padrão porque socialmente ela representa o poder econômico e simbólico dos grupos sociais que a elegeram como padrão. É importante compreender as variações linguísticas para melhor usar a língua em diferentes situações. Utilizar a língua como meio de expressão, informação e comunicação requer também o domínio dos diferentes contextos de aplicação da língua. O idioma pode ser um instrumento de denominação e discriminação social. Devemos, por isso, respeitar as linguagens utilizadas pelos diferentes grupos sociais, que o que acontece muito com nós. A gente está no meio, né, num lugarzinho com uma rodinha de amigos conversando, tem aquele dialeto, aquela forma de se expressar do nosso convívio. E às vezes chega dois, três, que já vem com outras maneiras de se expressar, com gírias. Já, assim, nós já julgamos diferente, já ficamos até um pouco receoso, com medo de ver aquela maneira, de tantas gírias, de tanto modo de falar diferente do nosso. Já percebemos que não é dali do nosso meio, do nosso convívio. Então, aí são as variedades linguísticas, né? Como está dizendo aqui. E é uma língua por meio de expressão, informação e comunicação. Requer também o domínio de diferentes contextos de aplicação da língua. Também a gente tem a maneira de se expressar com os amigos, no local de trabalho, na escola. Então, é de várias formas que tem essas variações. E o nosso desafio dessa semana: identificar marcas linguísticas. Tem aqui um pequeno texto, pequenininho mesmo, aumentei aqui para ficar bem melhor, mas é pequenininho, com o título Meu Diário, 7 de julho. Pai, é um negócio fogo. O do Toninho, do Mauro, do Joca, do Zé Luiz e do Beto. São mais ou menos. O meu deixa jogar na rua, mas nada de chegar perto da avenida. O do Toninho, o Toninho está terminantemente proibido de ir ao bar do seu Porfírio. O do Beto é bem bravo, só porque nunca está em casa. Por isso, o Beto é o maior folgado e faz o que quer. Também quando o pai chega, nichou a brincadeira. O do Joca é que nem o meu. O do Zé Luiz deixa, mas é obrigatório voltar às 6 em ponto. E o do Mauro, às vezes, deixa tudo. Outras dá bronca, que Deus me livre. Tudo na tal língua estrangeira que ele inventou. Então, aqui tem uma pergunta relacionada, baseada em cima desse texto, e tem aqui. No texto, meu diário, frases como pai é um negócio fogo. O Beto é o maior folgado e nichou a brincadeira. Primeira questão aqui, só tem uma questãozinha, vocês vão analisar. Esse daqui, que foi retirado desse texto, indica um tipo de linguagem utilizada mais por quem? Idoso, professor, criança ou cientista? E aí, galera, responda uma atividade só. Tá uma beleza, tá um docinho. E a nossa mensagem da semana.
Estudar pode não ser o que mais gosto de fazer, mas será essencial para um dia fazer o que mais gosta. Aqui ao lado temos o link de acessar a atividade. Responda, estuda e fica essa mensagem aí, que nem tudo, né, que a gente gosta de fazer. Mas um dia será essencial. Se cuidem. Deus abençoe a todos e até a próxima aula.